Direto da redação. Um empresário, ele mantinha uma empregada doméstica trabalhando em condições análogas à escravidão. E como é que é? Uma doméstica, ela tinha 46 anos de idade. Em junho deste ano, houve uma denúncia anônima para a Polícia Militar e a Polícia Militar resgatou essa mulher. Então ela vivia nessa casa, ela foi levada, não sei se ela foi criada, nós vamos entender isso na reportagem. E ela trabalhava intermitentemente de domingo a domingo e não tinha salário. Então a família viajava, ela era levada junto para cuidar da casa, para arrumar a casa, para cuidar de criança, para cuidar de tudo. E durante boa parte da vida dela, da juventude dela, desde que ela foi para essa casa, ela viveu nessas condições. Então ela vivia em troca de comida, em troca de roupa. E o que a justiça fez? A justiça condenou esse empresário. Ele foi condenado a pagar uma indenização à mulher no valor de R$300 mil. Além disso, ele vai ter que pagar uma pensão a ela no valor de um salário mínimo pelos próximos 5 anos. E também a contribuição com o INSS. O dinheiro vai ser investido na compra de uma casa para a mulher se manter. A reportagem aqui é de Eliane Gonçalves, nós vamos entender melhor esse caso. Uma empregada doméstica de São José dos Campos, no interior de São Paulo, vai receber uma indenização de R$300 mil por trabalho análogo à escravidão. A mulher de 46 anos foi resgatada em junho depois que a polícia militar recebeu denúncias anônimas de maus tratos na residência em que ela trabalhava. O empregador foi preso em flagrante e agora vai pagar R$200 mil para a compra de uma casa e 80% do valor relativo aos salários dos últimos 5 anos, cerca de R$70 mil. O acordo também inclui uma pensão de um salário mínimo pelos próximos 5 anos e o pagamento do INSS no mesmo período. A vítima começou a trabalhar para a família quando tinha 13 anos. Trabalhava de segunda a domingo, sem jornada definida, e era levada para viagens para prestar serviço nos momentos de lazer dos empregadores. Além de maus tratos, ela não podia deixar a residência da família. O valor da indenização foi definido em um acordo homologado pela Justiça do Trabalho de São José dos Campos, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública da União ajudaram a construir a proposta. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Vamos assim definir, buscar algumas definições para o que é trabalho análogo à escravidão. Porque quando você fala em escravidão, você se remonta, você pensa o quê? Não, o cara é escravo, o cara está em cativeiro. Não. Muita gente que trabalha em condições análogas à escravidão, elas circulam livremente. O trabalhador que ele não tem uma jornada de trabalho e trabalha intermitentemente, ele não tem registro em carteira de trabalho, não existe contribuição com o INSS, não recolhe o fundo de garantia por tempo de serviço, ele não tem direito nenhum. Ele, no final do mês, às vezes assina um recibozinho, pode ser, né? Às vezes o cara, para simular alguma coisa, vai lá e ele assina um recibo. Isso é trabalho análogo à escravidão. Ele não tem hora de trabalho, não tem nada, ele não tem contribuição com o INSS, ele não tem nada. Se ele trabalhar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos nessa condição, ele sai sem direito a nada e não tem direito à aposentadoria. Ele não tem direito de amparar a velhice dele. Ele vai ter que buscar o LOAS, ganhar um salário mínimo sem direito a 13º depois no INSS. Mas se ele está funcionário, se ele é empregado, ele tem direitos. E se o Ministério Público do Trabalho for convocado para presenciar uma situação dessa, dar um flagrante na situação dessa, o Ministério Público do Trabalho vai dar um flagrante ali, ou a fiscalização do Ministério do Trabalho, de trabalho análogo à escravidão. Você conhece algum lugar, conhece algum órgão público que tenha pessoas trabalhando nessas condições? Em alguma cidade, você conhece algum trabalhador que esteja trabalhando na situação, por exemplo, de RPA? Porque RPA é trabalho análogo à escravidão. Se você conhece alguma empresa que mantenha trabalhadores nessa condição, você denuncia o Ministério Público do Trabalho. E se o Ministério Público do Trabalho da sua cidade não agir, você pode denunciar ao Ministério
dos direitos humanos e da mulher, que vai acionar, vai instar o Ministério Público, os órgãos de controle externo, a fazer uma atuação, a atuar nesses casos. E trabalho escravo, o trabalho análogo à escravidão, ele também pode ser alvo de denúncias junto à Polícia Federal. Pode, por que não? Mas eu conheço algumas cidades que estão mantendo pessoas trabalhando, milhares de pessoas trabalhando na condição de RPA. E o que é mais grave? Essas pessoas, elas estão ganhando, em véspera de ano eleitoral, para trabalhar para políticos na eleição, para trabalhar para candidatos na eleição. Isso é gravíssimo. Isso também tem um outro agravante. É captação ilícita de sufrágio. É uma forma indireta de submeter o eleitor e comprar o voto do eleitor. Isso não vai terminar bem na cidade que está sendo adotada. Isso não terminará bem. Na cidade de Campos, no último quadrimestre, ao todo, entre estagiários e pessoas que trabalham como RPA, o gasto da prefeitura chegou a 20 milhões de reais, segundo denúncias, segundo informações. Há poucos dias, um vereador na tribuna da Câmara usou a tribuna para apontar isso, o vereador Marquinhos Bacelar. Ele usou a tribuna da Câmara e mostrou um levantamento lá, que ele chegou só na saúde, 10 milhões. Ontem eu recebi um telefonema aqui de um empresário da construção civil. E ele estava me narrando o seguinte: ô Roberto, diante do desemprego na cidade, essa situação toda aí, o crescimento da miséria, como é que alguns RPAs da prefeitura eles estão trabalhando? Na construção civil. Então a prefeitura ela vai reformar algum prédio, alguma escola. Ela pega um grupo de RPAs, ela compra cimento, ela compra tudo e bota o RPA para reformar a escola. Existe um sindicato da construção civil em Campos. Para alguém trabalhar na construção civil, numa obra da construção civil, trabalhar num prédio e ainda mais em órgãos públicos, você tem uma série de normas que tem que se cumprir, de proteção, porque é uma atividade também de risco. Alguém vai trabalhar com cimento, alguém vai trabalhar em situação também insalubre, com ferramentas, às vezes vai subir em andaime. Então tem uma série de normas que o empregador ele tem que cumprir diante da legislação e acordado também com o sindicato, né? O sindicato da construção civil. Ocorre que isso não está ocorrendo. O que está havendo é o uso desenfreado de RPAs, trabalhando nessas condições inadequadas, pessoas submetidas a... Isso é denúncia que a gente recebe e é fato, tá? As pessoas narram isso. E, ao mesmo tempo, se submetendo a ordens dos coronéis que impõem a chibata. Que vai lá e impõe, olha, ou faz ou vai pra rua. Mas quem é que indica RPA? Como é que é o recrutamento de RPA? Vereador indica, cabos eleitorais indicam, potenciais candidatos na eleição do próximo ano indicam. E hoje, de forma que o passe para um vereador pertencer a uma bancada governista é a quantidade de RPAs que ele terá. E tem relatos de rachadinhas com dinheiro de RPA. Tem relatos de que amantes ganham, sustentam, pagam cirurgias de implantação de silicone em seio, no bumbum, no tornozelo, na perna, se embonecam com dinheiro que ganham de RPA, e muitos RPAs não trabalham. Muitos só ganham para ficar em casa. A quantidade de RPAs que estão recebendo da Prefeitura de Campos hoje, se todos forem convocados para trabalhar ao mesmo tempo,
terão que ser alojados no estádio do Goytacás, porque não cabe na prefeitura. Não cabe essa quantidade de RPAs dentro da prefeitura ao mesmo tempo, porque vai lotar. Não vai ter espaço para ninguém trabalhar. Então isso é de um escândalo monumental. Mas o que surpreende todo mundo nisso aí não é o escândalo em si, é o silêncio diante do escândalo. É a inoperância dos órgãos de controle externo diante desse escândalo. Ou então a falta de alguém que acione os órgãos de controle externo diante desse descalabro. A única iniciativa que eu conheço aqui na cidade com relação a isso, e foi tema de uma reportagem aqui, é um pedido de informações de um cidadão da cidade. Ele formulou um pedido de informações ao prefeito da cidade, o Vladimir Garotinho, para que informe dentro de um prazo de 15 dias a quantidade de RPAs que estão empregados na prefeitura ganhando acima de R$2.000, R$2.500, que pelo que consta seria a maioria. E qual o local de trabalho, onde é que está batendo ponto, onde é que existe, se existe uma frequência, ele pede isso. E segundo ele narra no pedido de informações, caso o prefeito não responda dentro desse prazo, ele vai novamente recorrer ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pedindo mandado de segurança, porque o que ele almeja, o que ele quer obter, são os elementos de convicção para propor uma ação popular contra o prefeito da cidade. Então, diante do silêncio dos órgãos de controle externo, diante do silêncio do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, diante do silêncio do Ministério Público do Trabalho e demais órgãos de controle externo, a população, o cidadão comum da cidade está assumindo as rédeas, está tomando a iniciativa, está sendo proativo, está provocando. E vou aqui, sem querer ser profeta, porque tenho fama de péssimo profeta, isso vai dar merda. Isso vai dar encrenca. Alguém vai tomar no lombo. Não sei quem é, não sei quem vai ser, não sei quem são os responsáveis, mas vai sobrar caco pra todo lado. Paulo cantou agora, gente. Cantou. Vocês estão mexendo com o troço doido! Vocês estão mexendo com o troço doido! Diante de tudo isso, eu não tenho dúvida de uma coisa. A carreira política do prefeito de Campos, o Vladimir Garotinho, vai ser muito conturbada sob o ponto de vista jurídico. Porque a quantidade de processos que estão brotando contra o governo, isso muitas vezes não dá um efeito imediato, mas dá um efeito de médio e longo prazo, quando menos ele espera. Isso vai brotar na porta dele quando estiver disputando reeleição, quando tiver... Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai! Eu não tenho dúvida. Vai dar merda! Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso, não. Mas vai dar uma encrenca daquelas arrumadas.